meus irmãos, com a paz do Senhor. Graças ao bom Deus, mais uma vez, na casa do Senhor. Sou grato de todo o meu coração por poder servir a igreja do Senhor mais uma vez. Amém? É isso que o Espírito Santo vinha falando ao meu coração. Eu estava ali ouvindo essas canções e o Espírito Santo ministrando ao meu coração. E eu dizendo: Deus, eu sou grato a Ti por poder servir a Tua igreja. E eu falei para Deus: Deus, eu nasci para Te servir. Eu nasci para servir a Tua igreja. Amém? Então servir a igreja é servir a Jesus, a mesma coisa. Então eu nasci para servir a igreja do Senhor. Graças a Deus, houve um momento da minha vida que eu disse para mim mesmo e para minha esposa: senão eu não quero mais me envolver tanto. Eu vou somente ajudar, eu vou congregar, eu vou servir a Deus, eu vou estar lado a lado, vou ajudar, mas na linha de frente eu não quero estar mais. E aí o tempo passou e estou eu aqui de novo servindo a igreja, na linha de frente, estou aqui. E aí eu já entendi ao longo desse tempo que eu nasci para servir a igreja do Senhor. Amém? Eu nasci para servir vocês, meus irmãos. Me deixa servir você, amém? Deixa eu te ajudar, deixa eu poder contribuir, te influenciar para ir para o céu. Porque ninguém vai ficar aqui para sempre e eu quero ser um influencer de Cristo na tua vida, um influenciador de Cristo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Quantos influenciadores nós temos aqui de Cristo? De Cristo. Glória a Jesus. Influencia as pessoas, influencia os seus irmãos. É para isso que a gente também foi chamado, sabia? É para isso que a gente foi chamado. A razão pela qual Deus nos alcança e nos deixa viver nessa terra ainda, porque há um risco de a gente se desviar, né? A gente sabe disso, Deus sabe disso também. Então, nós estamos correndo risco. Mas Deus nos salva e nos deixa aqui ainda para que a gente influencie outras pessoas, alcance outras pessoas, e essa corrente ela vai se esticando, amém? Ela vai criando elos, e mais elos, e mais elos, e essa corrente vai se esticando, essa corrente do bem, essa corrente do Evangelho, das coisas sagradas e divinas do Senhor. E eu sei que Deus pode contar com a gente, Deus pode contar conosco, amém? Quantos podem dizer assim, ó, levantar a sua mão direita e dizer: Deus, pode contar comigo. O que depender de mim, o que vier às minhas mãos para fazer, eu vou fazer. O que depender de mim, eu vou fazer. Eu quero ganhar almas para o reino de Deus. Já pensou se a gente, lá no início do ano, a gente tivesse proposto em nosso coração de trazer uma pessoa para a igreja, cada um de nós, uma pessoa para a igreja? Não, durante esse ano de 2024, eu vou ganhar uma alma para Jesus. Se cada um de nós aqui fizesse isso, imagina, essa casa ficaria pequena, o espaço seria muito pequeno. Mas a gente acaba incorrendo em muitos erros, né? A gente vai se acostumando com as coisas e vai se acomodando. A gente tem essa tendência, né? Todos nós temos essa tendência de nos acomodarmos, entrarmos numa zona de conforto e não querer muito, empregar muito esforço para nada, né? E aí o tempo vai passando e lá na frente a gente vai ver que o tempo perdido não volta mais e a gente poderia ter feito muito mais e não fez. Eu mesmo, quando eu paro para pensar, eu falo para Deus: Deus, eu poderia ter feito muito mais até aqui. Quando eu falo para Deus assim: Senhor, eu estou aqui para Te servir, aí eu falo para Deus, ainda hoje eu falei para Deus quando eu cheguei aqui cedinho, abri a igreja, dobrei meu joelho, falei: Deus, estou aqui para Te servir, sou Teu servo. Mas Senhor, servo, será que eu tenho feito realmente o trabalho de servo? Será que eu tenho servido realmente? Porque servir, porque assim, entenda uma coisa, de uma vez por todas, entenda isso aqui, ó. Quando Jesus falou essas palavras, Jesus falou lá em Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, Ele falou assim, ó: quando vocês fazem qualquer coisa a um desses pequeninos irmãos, a mim vocês fazem. Quem já leu isso na Bíblia? Pode ler em casa depois. Quando vocês fazem a qualquer um desses pequeninos, disse Jesus, a mim vocês fizeram. E aí tem um provérbio que diz assim, ó:
que quem empresta ao pobre, ou melhor, quem dá ao pobre, empresta para Deus. Está vendo? Então tudo a gente faz é porque, claro, nós servimos a Deus, mas o servir a Deus é servir os nossos irmãos. Quando nós servimos aos nossos irmãos, nós estamos servindo a Deus. Aí de fato nós estamos servindo. Caso contrário, será que estamos servindo de fato, né? Então fica aí esse ponto aí para a gente meditar. E eu creio que Deus vai nos moldando ao passar, né? Com o passar do tempo, Deus vai modelando a sua igreja, vai nos amassando, vai trabalhando em nós, e nós somos uma obra em andamento. A nossa vida está nas mãos de Deus. Quem crê, diga amém. Vamos lá então, para um texto da palavra de Deus, Salmo 24, verso 19. Eu quero que os irmãos acham para mim a versão, eu estou com a versão NVI aqui, para ficar bem condizente ao que eu tenho aqui. NVI, quem tiver essa versão é a versão que eu vou usar aqui, que os irmãos vão pôr aqui. Se você quiser acompanhar aqui no Data Show, ou melhor, no telão do Data Show. O que é Data Show? Telão, Data Show está aí, né? Já passou, né? Está ali, ó, como museu, né? Para exposição. Agora é telão. Então, se você puder acompanhar aqui no telão, acompanhe. NVI, Salmo 94 e verso 19, ok? Salmo 94, verso 19, versão NVI. Deixa eu chegar aqui, que vamos lá, chegou aqui. Todos acharam? Vamos lá então, se você quiser acompanhar aqui no telão, fique à vontade. Quando as minhas inquietações aumentavam no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Amém? Quando as minhas inquietações aumentavam no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Será que a gente pode ler isso aqui? É muito lindo, né? Esse verso aqui é muito lindo. Colou, emplacou isso aqui no meu coração. É lindo demais. Achei lindo esse verso aqui. Eu acho que a gente tem condição de falar todos juntos, sim ou não? Temos? Vamos lá então? 1, 2, 3. Que lindo. Mais uma vez, para ficar bem fixado. Vamos lá. 1, 2, 3. Que coisa linda. Quem pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Queridos, a mensagem de hoje, baseado nesse texto, e também no que eu vou ler para vocês aqui em Gênesis capítulo 32, sobre a história de Jacó, eu quero começar essa mensagem com a seguinte pergunta: você tem andado ansioso? Você tem andado ansioso? Uma pergunta. Responda para você mesmo, Você tem andado ansioso? É bem verdade que nós estamos vivendo num tempo que tudo está muito acelerado. O que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo no Oriente Médio, o governo dessa nação vizinha aqui, uma nação vizinha como Venezuela, os irmãos da Venezuela estão aqui, tudo que está acontecendo à nossa volta e as notícias hoje, as informações, elas vêm à velocidade da luz quase, né? Muito rápido, somos muito informados do que está acontecendo no mundo. E se nós tirarmos o olhar de Deus, se nós deixarmos a fé de lado, e se nós vacilarmos, nós podemos, sim, eu diria que nós podemos andar
ansioso, viver ansioso, com tudo que está acontecendo, a gente vive ansioso. Tem gente que a ansiedade chega a roer a unha e não dorme mais direito. Eu quero dizer para você, à luz da palavra de Deus, olha só, eu escrevi algo aqui, eu vou compartilhar com você. O tema da mensagem de hoje é superando a ansiedade. Você está ansioso? Você tem andado ansioso? Essa mensagem hoje traz uma esperança para você, traz uma porta aberta para você, um escape. E eu intitulei essa mensagem como superando a ansiedade, superando essa ansiedade. Nós temos que superar. A ansiedade excessiva gera a sensação e a apreensão ligada a um acontecimento que ainda não ocorreu. Na maioria das vezes, ela faz com que uma pessoa só veja o que vai dar errado e nunca o que vai dar certo. Eu quero mostrar para vocês aqui, à luz do texto da palavra de Deus. Se você puder, os irmãos puderem colocar aqui, ó, Gênesis capítulo 32. Deixa eu sintetizar a história para você entender. Olha só, a ansiedade muitas vezes está ligada a algo que uma sensação, uma apreensão de uma coisa que ainda está para acontecer, e a gente fica na expectativa daquilo ali, e a ansiedade toma conta. Sabia que tem muitos de nós que sofremos antecipadamente uma situação que está previsto lá para frente, e nós já sofremos aqui, antecipadamente, por causa da ansiedade? A gente deixa que essas sensações, essa apreensão, tome conta do nosso coração. Meu Deus, o que vai acontecer? Como é que vai dar? Vai chegar o dia, meu Deus, está chegando o prazo. Você se preocupa desnecessariamente com uma situação que muitas vezes até mesmo Deus já falou que Deus ia te dar vitória. Você também já sabe que se Deus é por nós, quem será contra nós? Você sabe disso. Você sabe que Deus é contigo, você sabe disso. Deus já usou os seus servos aqui para certificar isso no seu coração, para deixar isso fixo no seu coração. Não, Deus está comigo, Deus já falou que está comigo. Mas aí você deixa a fé de lado, a tua confiança plena em Deus, para viver ansioso com as coisas. E aí você sofre desnecessariamente. Aí quando chega o prazo, quando chega o dia marcado, você vai lá, senta com maior calmaria, assina tudo, todo mundo se abraça, deseja felicidades, Deus te abençoe, deu tudo certo, pá, e você sofreu desnecessariamente todo um processo que Deus já assegurou no teu coração desde muito que você iria vencer, e Ele te chamou para ser um vencedor. Deixa eu sintetizar aqui a história de Jacó. Os irmãos estão lembrados de Jacó? Quem conhece a história de Jacó? Deixa eu sintetizar para você ver que isso aconteceu com Jacó. Jacó, irmão, ele foi o segundo filho, ele é filho de Rebeca, e ele é gêmeo de Esaú, gêmeos de Esaú. Esaú nasceu primeiro, e ele nasceu agarrado no calcanhar dele. Então Esaú era o primogênito. O primogênito gozava de muitos privilégios, tinha muitos privilégios, os primogênitos da época. Jacó, sabendo disso, eu estou sintetizando para você entender e para você ver que isso aconteceu com Jacó. Olha só, Jacó, sabendo disso, chegou um dia para Esaú. Esaú veio do campo cansado, disse: vende a tua primogenitura para mim. Esaú não deu interesse, pouca importância à primogenitura. Disse: olha, se quer, está aí. E ele trocou por um prato de sopa de lentilha. Jacó estava fazendo um prato, um guisado de lentilha. Esaú chegou da caça, sentiu o cheiro, aquele guisado bem vermelho, sentiu o cheiro, estava com fome, exausto da fome, tinha ido caçar, estava exausto da fome, chegou e perguntou:
para Jacó, se Jacó queria dar um pouco para ele. Jacó disse: eu dou, mas tem uma condição. Vamos trocar pela tua primogenitura? Ele disse: vamos. Não deu importância à primogenitura e trocou. Mas aí comeu, Esaú comeu e saiu. Mas essa bênção, esse direito de primogenitura precisava ainda de um selo, que era a bênção do pai, Isaac. Mais para frente, Isaac já velho chama o seu filho Esaú e diz: olha, meu filho, o pai já está velho, o pai vai morrer, o pai gosta muito daquelas caças que você traz do mato, o pai gosta muito daqueles pratos que você prepara, da caça que você caça. E filho, antes que o pai morra, vá à caça e pegue um animal e prepare um prato para o pai, que o pai quer comer antes de morrer. E aí, atrás da cortina estava a Rebeca, escutando tudo. Estou sintetizando a história para você entender, resumindo, em outras palavras. E Rebeca escutou, associou uma coisa com a outra. Peraí, Jacó tomou a primogenitura de Esaú, mas precisa do selo, precisa da bênção, precisa ratificar, precisa da bênção do pai. Ele está falando aí, vou armar uma. Chamou Jacó e disse: olha, vá, pega lá nos cabritos, pega um cabrito lá, mata aquele animal, prepara um guisado, vamos levar para o teu pai. Mas tem um porém, o teu irmão é peludo, o teu irmão tem pelos no braço, é todo peludo, o corpo todo peludo. Pegue o couro desse animal e bota para fingir que é, porque teu pai está cego, teu pai não vai saber, ele vai querer apalpar, e apalpando ele vai ver que é Esaú, que já chegou da caça com um prato preparado e dando para ele. E a Bíblia diz que Jacó fez tudo isso que a mãe mandou, preparou e levou para o pai. O pai cego apalpou e disse: não, de fato é Esaú que está aqui, mas era Jacó, de fato é Esaú. E pegou e abençoou, ou seja, ratificou, confirmou o direito da bênção, da primogenitura, ratificou, carimbou, só faltava o carimbo. Essa bênção que Isaac ia dar para Jacó era o carimbo que faltava. Carimbou, pronto, carimbou, é o que Jacó queria. Jacó pegou e zarpou, saiu. Nisso, quando ele sai, chega o irmão da caça. Já tinha chegado, ou melhor, já estava com o prato preparado, já chegou. Quando Jacó saiu, Esaú chegou e entregou o prato para o pai. O pai disse: mas espera aí, eu já tinha comido, você... Então não era você? Então não era você? E aí, Jacó disse: eu já abençoei, ou melhor, Isaac disse: eu já abençoei então o teu irmão Jacó, agora não posso. Aí Esaú chorou copiosamente, desesperadamente. Aí, olha só, Esaú, sabendo disso, disse: eu vou esperar o meu pai morrer e eu vou matar o meu irmão por isso. Ele me enganou 2 vezes, pegou a minha bênção, pegou a primogenitura, me enganou 2 vezes, eu vou matar ele. E aí a mãe escutou isso, chamou Jacó e disse: foge depressa para longe, lá para os nossos parentes em Padã Arã, fica para lá, porque o teu irmão agora está furioso, querendo te matar, porque você enganou ele. Os irmãos estão por aí, queridos? Foge depressa. E Jacó pegou a mala dele aqui, fugiu depressa. E aí ficou aquela pendenga com o irmão, para se resolver. Ele foi embora. Ele ficou aproximadamente 20 anos longe da sua terra de Canaã, em Padã Arã, no meio dos seus parentes, fugido do seu irmão. Ele casou, teve muitos bens, e aí chegou o momento, chegou o dia, ele disse: não, eu vou, agora que tenho tudo, estou casado, tenho filhos, vou voltar para a minha terra, para a terra dos meus pais, vou voltar para lá. E aí pegou e começou a viagem deserto adentro. Quando ele começou a caminhar pelo deserto, ele se lembrou: meu Deus, como é que eu vou chegar lá? Se eu tenho uma pendenga, alguma coisa para resolver com meu irmão. Eu saí de lá e ele querendo me matar. E aí, irmão, Jacó começou a criar dentro dele uma ansiedade, uma inquietação tão grande, que chegou uma altura
do trajeto que ele vinha fazendo de volta para a casa dos seus pais, chegou a uma altura, ele parou e disse: espera aí, vem cá vocês, chamou alguns servos e disse assim, ó, vocês vão na minha frente, eu venho mais atrás, vocês vão na minha frente, e vocês vão ao encontro do meu irmão, que mora em Seir, as regiões de Seir, logo depois daquelas montanhas, ele mora lá, vocês vão na frente, para ver como é que está a situação, e eles foram e voltaram, os servos voltaram, quando os servos voltaram, os servos não falaram nada mais do que isso aqui, ó, o teu irmão Esaú vem agora em direção a você, com 400 homens, Jacó começou, meu Deus, pronto, a casa caiu, agora ele está furioso, nós vamos se encontrar, vai dar briga, e aí ele começou, não, eu vou separar em 2 bandos, vem cá Lia, vem cá, começou a separar, vai Raquel para trás, com José fica lá para trás, vem cá você, separou tudo em 2 bandos, em 2 grupos, porque eram muitos servos, muitas servas, muito gado que ele vinha acompanhando na caminhada de volta para Canaã, para a terra dos seus pais, e ele disse, eu vou separar, porque se aí eu vou mandar um grupo na frente, se ele atacar o primeiro grupo, o outro grupo tem uma distância entre um e outro, o grupo de trás tem como fugir, e eu vou deixar Raquel, que eu tanto amo, para trás, ela vai ficar com José lá para trás, ele atacando o primeiro bando, o outro tem condição de fugir, mas aí ele chama os seus servos de novo, e diz assim, ó, vocês vão na frente do primeiro grupo, vocês levam muitas ovelhas, vocês levam 20 vacas de leite, e não sei quantos camelos, e presentes, e mais presente, no intuito de aplacar a ira, porque quando ele soube que Esaú vinha de encontro a ele com 400 homens, ele imaginou 1001 coisa, imagina. Aí ele fez isso, irmão, e ele foi orar. Eu quero que os irmãos coloquem para mim ali, Gênesis capítulo 32, e o verso 7, o verso 6 diz que ele vem com 400 homens, esse que eu narrei para vocês. O verso 7 diz assim, ó, então Jacó temeu muito e angustiou-se. Eu estou lendo em outra versão já aqui, queridos. E repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos, porque dizia, se Esaú vier um bando e ferir o outro, já falei isso para os irmãos, olha o verso 9, disse mais Jacó, aí ele começou a orar, por quê? Porque ele estava tão inquieto e tão ansioso, por aquela situação, meu Deus, quando a gente se encontrar, vai dar coisa, ele começou a criar toda uma expectativa, é o que acontece com a gente, é o que eu estou pregando aqui, ó. Você está ansioso, você tem andado ansioso, é o que eu tenho falado aqui, a gente se antecipa nas coisas, irmão, se Deus, o próprio Deus, porque quando foi para Jacó retornar para a casa dos seus pais, para a terra dos seus pais, quem falou para ele retornar foi Deus, então quando Deus garante, é como o irmão Joel disse aqui, o pastor Joel disse aqui, quando Jesus disse, vamos para o outro lado, ele não ia deixar os discípulos sozinhos, ele disse, vamos, ou seja, eu vou junto com vocês, então nós temos que saber que quando Deus está conosco, não há o que temer, nós cansamos de falar isso aqui, mas muitas vezes isso custa entrar no nosso coração, na nossa mente. E aí, irmão, o que acontece? Quando foi para Jacó voltar, Deus apareceu para ele e disse, volta Jacó. Então Deus estava com ele, não tinha o que temer, irmão. Não tinha o que temer. Mas ele começou a antecipar tudo e começou a projetar aquilo na mente dele. Meu Deus, vai dar um encontro assim. E começou a orar a Deus, aí ele foi orar. Dividiu tudo, armou uma estratégia ali, vai o primeiro bando na frente, vai os servos com os presentes, quando se encontrar, os servos vão oferecer o presente e tal, vão dizer que o teu servo Jacó está aqui e tal, vão se humilhar, ele armou toda uma estratégia, mas porém, ele tão ansioso que estava, ele foi orar, e é bom que a gente vá orar mesmo, quando está ansioso, só que ele orou e ele não acreditou na oração dele, ele orou e não acreditou, até que, isso é que o capítulo 32, olha só isso aqui, no capítulo 32 e o verso 1, olha só, e foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus, e Jacó disse, quando
E Jacó disse quando os viu: este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim. Ou seja, Deus mandou ele voltar para a terra dos seus pais, os anjos apareceram para ele, Deus já tinha dado garantia que ele voltaria lá para herdar, e mesmo assim ele ainda se encheu desses temores, dessas inquietações. Irmão, quantas vezes Deus tem falado nessa casa: meus filhos, eu estou contigo. Quantas vezes Deus fala contigo, parece que a mensagem que a gente está pregando, né, quando você, meu Deus, parece que foi para mim que o pastor pregou naquela noite. Ele até olhou para mim assim várias vezes, parece que foi para mim. Mas muitas vezes a mensagem é direcional mesmo, a uma pessoa exclusiva, a poucas pessoas mesmo. Deus quer resolver com aquela pessoa mesmo. Então a gente está cansado de escutar que Deus está com a gente, que nós somos mais do que vencedores, mas a gente deixa que esses temores entrem no nosso coração. Será, meu Deus, aquele problema, aquela situação, meu filho, a gente se angustia, a ansiedade vem, irmão. E eu posso dizer uma coisa aqui, ó. Se você está numa crise de ansiedade, que isso já virou uma crise, um distúrbio, uma crise, que você soa, dá tremores nas pernas, você se sente mal, você dá calafrio, você passa mal, procure um médico também, tá? Ok? Chega num estágio que nós temos que recorrer primeiro ao espiritual, porque nós entendemos as guerras espirituais. Mas se está ao extremo que você se sente já, que dá tremores, dá calafrio, daquele até desmaios, daquele apavoro, aquele desespero, choro copiosamente, que você se descontrola, de tanta ansiedade por uma situação, procure o médico também, ok? Então nós temos que saber que também os profissionais estão aí, para nos atender também. Deus deu sabedoria para esses homens. Aí olha só, Jacó viu os anjos, tudo isso, mas ele deixou que isso tomasse conta do coração dele, a ponto de apavorar ele. E aí ele vai orar, aqui no verso 9, do capítulo 32, disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, olha só, está em desespero, torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tivestes com o teu servo, porque com meu cajado passei esse Jordão e agora me tornei em dois bandos. Olha só o verso 11: livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não venha e me fira a mãe com seus filhos. E tu dissestes, olha o desespero: certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, pela multidão que não se pode contar. Irmãos, resumo da história: Jacó, logo depois daqui, chegou num lugar chamado Val de Jaboque, num rio. Ele passou, ele orou, mas continuou inquieto. Ele passou a sua família para o outro lado desse rio, passou tudo que ele tinha para o outro lado, mandou que esperasse, e naquela noite ele voltou ao Val de Jaboque. E aí lá acontece algo extraordinário com ele. Mais um anjo, que é uma teofania, o próprio Cristo, vem para resolver isso com ele, para resolver essas inquietações, e para ratificar e dizer: eu estou contigo, para certificar ele, para deixar ele certificado que Deus estava com ele. E Jacó, naquela angústia, luta com o anjo, diz a Bíblia, e ele prevalece. Quando vai clareando o dia, porque isso era noite, quando vai clareando o dia, o anjo tenta se desvencilhar dele, e ele agarrado com o anjo toca na coxa dele, então o anjo sai, volta para o céu, e Jacó fica ali, sai mancando. E Jacó se considerou, era um homem, podia-se dizer um homem vitorioso, porque lutou com Deus e venceu. Se ele luta com Deus e vence, por que temer mais
alguma coisa. Por que temer mais? O que temer mais se eu luto com Deus e venço? Se eu venço com Deus? Se eu venço com Deus? Mas ele continuou. A estratégia está montada. Vai na frente os homens levando os presentes, os servos. Lá foram, a caminhada continuou. Foram os servos na frente, chegaram, levaram os presentes. Chegou uma certa altura, lá se encontrou os dois grupos, Esaú e Jacó. Esaú para, Jacó também para, mas daqui um pouquinho, Jacó se prostra 7 vezes, para dizer, eu estou me humilhando pelo amor de Deus, não vamos brigar, não vamos, aquela questão vamos resolver de maneira diferente, eu sei que ficou uma pendência lá atrás, e estava tão ansioso que ele se prostrou 7 vezes, e quando ele se levantou na 7ª vez, Esaú saiu correndo de lá, e ele disse, meu Deus, agora vem, né? Porque ele vinha construindo tudo, uma situação na cabeça dele, que não era aquilo ali, que Deus já tinha falado que ia dar vitória, e era só ele confiar, e não ficar alimentando aquelas coisas, aqueles pensamentos, aquela ansiedade no seu coração, porque isso judiou com ele, irmão. A ansiedade judia com as pessoas. Irmão, viva um dia por vez, amém? Confie em Deus, acredite em Deus. Jacó tinha que acreditar, mas vacilou. Quando ele levanta pela 7ª vez, Esaú sai correndo em direção a ele, com certeza portando uma espada, porque era um caçador, era um homem de guerra. Veio em direção a ele, veio, pulou. Quando pulou no pescoço dele, encheu ele de beijo. Abraçou, beijou meu irmão querido, e beijou, puxou a orelha dele, como eu faço, né? Eu tenho esse costume de puxar a orelha. Puxou a orelha, beijou meu irmão. Então tudo aquilo que ele vinha alimentando, que poderia acontecer, nada aconteceu, porque Deus, se Deus te garante, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a gente fica alimentando essas coisas, a gente fica alimentando. E aí, eu aprendo uma coisa, que a ansiedade, ela é incompatível com a fé. Ela é incompatível com a fé. A ansiedade e fé. Olha só o que diz Filipenses 4, agora a versão NVI. Filipenses 4, versos 6 e 7. Diz assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Está vendo como a oração, a ansiedade é incompatível com a fé? Está vendo? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Ou seja, em vez de eu ficar matutando, pensando, meu Deus, é dia 30, é dia 31, a situação lá que eu tenho que resolver é dia 5, é dia 10, meu Deus, aquela situação lá que agora, o final de semana, eu vou ter que ir lá resolver. Aí você fica sofrendo desnecessariamente, sendo que é só confiar em Deus. E aí, em vez de dar lugar à ansiedade, dobrar o teu joelhinho e dizer: Deus, quando eu chegar lá, meu Deus, eu sei que tudo vai estar resolvido, Tu é o meu advogado, Tu és o meu Senhor. Então, no lugar de ansiedade, põe fé. Põe uma medida de fé. Acredite no que Deus já te falou. Acredite no que Deus já te disse, que você é filho, que você é mais do que vencedor. Acredite nisso. E não fique ansioso pelas coisas. Perceba comigo aqui, ó, que Paulo está dizendo que é para nós apresentar os nossos pedidos a Deus. Se tem alguma coisa que está te preocupando, apresente a Deus. Deus, eu não quero me tornar ansioso, eu não quero ficar aqui a ponto de explodir. Senhor, eu confio em Ti, eu sei que Tu peleja por mim, tem misericórdia de mim. Olha o verso 7. Então, quando a gente faz a oração aí pedindo calma para Deus e equilíbrio emocional, olha só: então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? O coração e os pensamentos de vocês em Cristo. Está vendo? A paz
de Cristo guarda o nosso coração, ou seja, no lugar daquela ansiedade que toma conta, vem, aí eu vou orar, em vez de estar ansioso, eu vou orar. Em vez de me precipitar, sofrendo antecipadamente, eu vou confiar, eu vou para o meu quarto orar. A conta nem venceu ainda. O problema nem está lá para frente, para sentar, para resolver, mas a pessoa já sofre antecipadamente. Vai para o quarto, vai orar, se o problema está incontrolável, vai orar, vai clamar a Deus. E aí, uma vez que você ore a Deus, de todo o teu coração, toda a tua fé, a paz de Deus vai invadir o teu coração, a paz guardará o teu coração e guardará os teus pensamentos, ou seja, vai invadir a paz de Deus, vai invadir o teu coração, o teu pensamento. Peraí, eu vou descansar em Deus. Poxa, Deus já falou que eu sou vencedor, que Deus está comigo. Irmãos, tudo isso que está acontecendo no mundo, como eu falei aqui, isso tem causado na vida de muitos, graças a Deus que os crentes em Jesus Cristo, os verdadeiros, autênticos cristãos, que têm uma fé viva, não uma fé morta, uma fé viva em Jesus, quando olham para tudo o que está acontecendo, irmão, dão glórias a Deus, em vez de ficar preocupado demais da conta, ou ansioso com tudo que está acontecendo, porque Deus está no controle, nós sabemos disso, por isso que nós estamos calmos, por isso que nós estamos tranquilos. A paz que excede a todo entendimento, ou seja, quem está para o lado de fora disso aqui, quem não faz parte do time da fé, na qual nós fazemos parte, quem está de fora, diz, mas meu Deus, como é que ela consegue ter paz no meio de um turbilhão desse, sabendo muitas vezes do problema? Meu Deus, ela é equilibrada, ela não sofre antecipadamente uma situação. Eu conheci pessoas que, preocupado, os filhos pequenos, meu Deus, esse meu filho vai estudar onde, em que colégio, o que ele vai ser na vida, como é que ele vai, né? ele vai seguir que profissão, ele vai casar com quem, antecipa as coisas, e sofre antecipadamente, desnecessariamente, e Deus está lá assim, está descarregando essa cruz. Pois então, essa cruz não é a minha, não é o que eu propus para você. Essa cruz aí é de fabricação própria, é da madeira mais pesada ainda. Você está sofrendo porque você não confia em mim. Nós temos que confiar, e se nós não confiar, nós vamos sofrer, nós vamos viver ansiosos, preocupados. É isso que acontece, queridos. É isso que acontece. Eu vim propor a você hoje aqui, para você confiar e descansar em Deus. Amém? Descanse em Deus. Talvez essa palavra aqui não sirva para todos aqui, mas para alguém está servindo. Espere em Deus, confie em Deus, confia nele, espere nele. Olha só, a ansiedade, irmão, não pode trazer solução. Se a ansiedade trouxesse, se eu ficar ansioso trouxesse solução, aí beleza, é justificável. Por que eu estou assim? Mas não traz solução. Olha o que Jesus disse, Lucas capítulo 12, verso 25 e 26. Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupam com o restante? São palavras de Jesus. A ansiedade não traz solução. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus vai falar sobre as 3 coisas mais necessárias do viver, né? Comida, bebida e vestes. 3 coisas que ele sabe que a humanidade corre atrás hoje. Por exemplo, nós vivemos num polo aqui têxtil, né? Conhecido aqui a região, Brusque, né? Ilhota, polo têxtil, a economia gira em torno disso aí, de roupas, vestuários, em lugares que a gastronomia é em alta, né? E tem lugares que a bebida, os bares, né, restaurantes, é comida, bebida e vestuário. Jesus falou, por que vocês andam tão preocupados com isso? E Jesus sabia que quanto mais se aproximava o fim, mais as pessoas iam correr atrás disso, preocupada só com isso. Eu preciso trocar essa roupa, já está demais. Estão me conhecendo lá na igreja como o homem da camisa
E a gente anda preocupado com tudo isso e tal, comida, eu preciso, hoje é domingo, hoje é sábado, eu preciso sair com a minha família. Claro que é legal, tudo é legal, mas isso tudo, irmão, se não for equilibrado, tá? Você vai se enchendo, é o cartãozinho, uma hora vem a fatura. Aí não adianta dizer, Deus me acuda depois, quando a fatura estiver lá em cima, e não tem limite, não tem mais nada, e a pessoa não consegue equilibrar a sua vida econômica. Então tudo isso Jesus sabia. Jesus falou assim, não andeis preocupado com isso, ansiosos com isso, com o que é a vez de comer, beber e vestir. Olha as aves do céu, disse Jesus, vosso Pai Celestial as alimenta. Aí ele vai terminar dizendo assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ou as demais coisas, vos serão acrescentadas. Deus, em outras palavras, resumindo, Deus cuida de cada um de nós em tudo. Tudo Ele provê. Pastor, então como deixar a ansiedade de lado? Como superá-la, que é o tema de hoje. Como superá-la, para mim encerrar agora aqui. A ansiedade é superada quando ela é lançada sobre Deus. Pedro vai falar isso. Sabe o que é lançar, irmão? Lançar. Lance sobre Deus. Pedro disse, lance sobre Ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, quando eu supero a ansiedade? Quando eu lanço sobre o Senhor. Aí eu tenho condição de superar, manter uma vida equilibrada. Eu conversei com uma pessoa nesse tempo atrás, ela disse para mim que ela estava participando de um lugar onde as pessoas iam para a praia, um grupo ia para a praia, e lá eles fazem meditação. Eles sentam lá em cima de uma toalha, eles ficam horas lá meditando, fazem um cruzamento lá com as pernas e tal, e ficam horas lá meditando, e a mãe natureza, não sei das quantas, o barulho das ondas e do mar e tal, e é pregado muito lá, a pregação que se prega muito lá é achar o ponto de equilíbrio da vida. Achar o ponto de equilíbrio. E aí eu falei, poxa, o ponto é tão simples. Jesus é o ponto de equilíbrio. Jesus é o centro. Ele está entre os testamentos. Ele é o centro. Antes de Cristo e depois de Cristo. O que é que eles não entenderam ainda? O ponto de equilíbrio. Quando eu tenho Jesus na minha vida, eu confio, eu não preciso andar ansioso, eu sei que Ele vai prover todas as coisas. E toda a ansiedade minha não vai resultar em nada, porque basta confiar e ponto. Como eu venço? Como a ansiedade é superada? Quando eu confio em Deus também. Olha o que diz Jeremias 17. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá, ou seja, não andará ansioso, não se preocupará. Não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nunca deixará de dar o seu fruto. Está vendo o que é confiar? Então, como eu supero isso? Confiando em Deus, lançando sobre o Senhor, então, mas também confiando em Deus. Agora, preste atenção no último ponto aqui. Jesus falou assim, observem as aves do céu, não semeiam, já citei esse versículo aqui, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial de vocês as alimenta. O Pai Celestial de quem? De vocês, nessa tradução, as alimenta. Vocês não têm muito mais valor que elas? Ele pergunta. Vocês não valem mais do que um passarinho? Vale, com certeza vale. Então, se o Pai cuida de um passarinho que tem menos valor, não vai cuidar de nós? Então, como eu supero essa ansiedade que muitas vezes está me destruindo, pastor? Confiando plenamente na bondade de Deus, que Ele é bom até para os passarinhos, os animaizinhos que têm vida temporária,
enquanto vive tem vida, morreu, pronto, já era. Nós não, nós morremos aqui, mas continua no outro lado, ou com Deus ou sem Deus. Nós nascemos uma vez para nunca mais morrer. Então vamos confiar nessa bondade de Deus, sim ou não? Vamos confiar que Ele está no controle? Vamos continuar confiando? Se você já confia, continue confiando. Se você está estremecido diante do que está acontecendo, pastor, tem noite que eu não consigo nem dormir com os problemas, tudo que está acontecendo, essas guerras, esses rumores. Agora parece que se você ficar também dando ouvido a essas fakes, né? Fake news aí, essas notícias na internet que guerra, agora declararam guerra, agora não sei das quantas, é a terceira guerra mundial, chegou o anticristo, já se manifestou o anticristo, está lá já abraçando todo mundo, e aí essas coisas vão criando expectativa, temores no nosso coração, apavoro, desespero. Isso não pode acontecer, em nós não pode acontecer. Mas eu não tenho que me preocupar com a vinda de Jesus? Não. Você tem que cuidar da sua vida espiritual, estar preparado. Só isso. Preparado, você precisa estar ligado, antenado, preparado, servindo a Deus com fidelidade, sem se preocupar, porque você já é um salvo em Jesus, ou seja, o teu nome já está escrito no livro da vida, não há o que temer. Então é só servir a Deus fielmente, entregar-se verdadeiramente na mão dEle e seguir a viagem. E o dia que acontecer o arrebatamento, pastor, tão somente estaremos com Ele. Tão somente estaremos com Ele, ponto. Então não há o que se preocupar. Vamos confiar. Eu dei o exemplo aqui, vamos colocar de pé, de Isaac. Vamos nos colocar de pé, que Isaac, ou melhor, de Jacó, que sofreu desnecessariamente uma coisa que não precisava, porque depois deu tudo certo para ele. Esaú chegou, abraçou ele, deu tudo certo. Pronto. Quem sabe depois, né, a Bíblia não fala, mas quem sabe depois ele botou a mão na cabeça e disse, meu Deus, que tolice da minha parte, né, que infantilidade, né, que infantilidade, meu Deus, da minha parte. Eu sofri desnecessariamente, apavorei os meus filhinhos, que é tudo criança pequena, né, imagina as mulheres. Ai meu cheiro, agora ele vai vir, ele vai matar todo mundo, está vindo com 400 homens, agora pronto, meu cheiro, né, agora minha velha, tocou terror em todo mundo, em vez de dizer assim, não, peraí pessoal, ei servos, pessoas que me acompanham aqui, colaboradores, hoje é colaborador, né, os colaboradores, vocês aqui da empresa, Jacó, ficam todos calmos, Deus está com a gente, Deus já falou para mim voltar, então Deus, está com a gente, não há o que temer. Filhos, ficam tranquilos, o pai vai voltar para a terra lá dos pais, que é nossa herança, vou voltar para lá para o teu avô, vamos voltar para lá, está tudo certo. Não, ele desesperou todo mundo, desnecessariamente. Eu já vi essa situação repetidas vezes. E eu mesmo várias vezes eu me dei por conta, me deixando levar pela situação, me desesperando. Aí daqui um pouquinho, opa, pera. Cadê minha confiança em Deus? Onde é que está Deus na minha vida? Então eu não sirvo a Deus. Então Deus mentiu para mim. Quando Ele fala, Ele garante. Quando Ele fala, Ele garante. Não se preocupe, não ande ansioso. Só faça o que é para fazer. No demais, o que é para você fazer. No demais, Deus peleja por ti. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Que dizer dessa história, hein? O povo encurralado, mar vermelho na frente, faraó atrás, clamaram a Deus, simplesmente ele disse, eu tenho um escape, abriu o mar vermelho, o povo passou. Eles viram os inimigos mortos no outro dia de manhã. Eu prefiro confiar a partir de sempre, desde o momento que eu creio, que eu criei realmente tudo no meu coração, que eu aceitei, que eu entreguei a minha vida, eu resolvi dizer, Deus, a minha vida está nas tuas mãos.
a minha vida está. Pastor, que garantia eu tenho? Aí vai da tua fé, meu irmão. Vai da tua fé. Pode me garantir isso? Vai da tua fé. Se você crê, Deus, se você crê, você verá a glória de Deus. Curve a sua cabeça, nosso Deus. Nós confiamos plenamente em Ti, Senhor. Nós sabemos que tudo está nas Tuas mãos. Tudo, o Senhor está no comando, no controle de tudo na nossa vida. A partir desse momento, Senhor, aquele filho, aquela filha que estava ansioso, aflito, inquieto, com muitas e muitas situações, a paz vai entrar nesse coração e nessa mente. É o que Paulo disse aos irmãos filipenses: a paz que excede a todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós vamos sair daqui hoje aliviados, com a paz no coração, com a mente tranquila, descansando, confiando em Ti, meu Deus, porque Tu estás na direção, Tu estás na direção. Ó, bendito seja o nome do Senhor. Eu preciso acreditar e confiar no que Você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Fecha os teus olhos e diga: Senhor, eu creio em Ti, Senhor. Diga: Senhor, eu entrego tudo a Ti, tudo. Diga assim: eu desisto, Senhor, de tentar por mim mesmo, por minha conta. Eu entrego tudo a Ti. Aquieta minha alma. Ele está aquietando a tua alma, o teu coração, a tua mente hoje, e trazendo refrigério